trazemos aqui a prática. Então, na prática, o que é que estes jovens que servem nesta economia, nesta nova economia, o que é que andam a fazer, o que é que os inspira e porque é que esta nova economia lhes diz tanto? Mas, na realidade, antes de passarmos a palavra aos jovens e aos oradores de hoje, queríamos muito partilhar convosco uma coisa que nos deixa muito felizes. Se bem se lembram, o valor das inscrições que estávamos a pedir inicialmente vai reverter na totalidade para a Fundação de Homens Fraternitas, mais concretamente para a Unidade de Cuidados Continuados do Povarelo. E achamos que era um exemplo enorme também do que são os valores da economia de Francisco, de inclusão e de cuidado. E, portanto, pedimos ao Frei José Lima, presidente da Homens Fraternitas, para nos vir hoje falar do trabalho desta instituição e para sabermos concretamente o que é que este dinheiro que nós doamos e o que é que este trabalho tão espetacular desta instituição e quem é que nós vamos ajudar, que serviço é este que esta instituição tão importante presta. Relembrar também que quem ainda não fez, quem ainda não pagou a inscrição, ou quem ainda não fez este donativo, pode fazer, mas também partilhar convosco que já temos o belíssimo valor de 2.820,05 € para dar à Domus Fraternitas e que é um valor que nos deixa muito felizes, tenho a certeza que vai ajudar muito este serviço, mas pronto, agora não me vou alongar mais e vou passar a palavra ao Frei José Lima e ao Frei Jacó Silva, diretor, muito bem, palmas, diretor da Frei Jacó Silva. Grazie tante! Muito bem, então. Frei José e Frei Jacó estão à vontade então para partilhar connosco o que quiserem. Posso compartilhar a tela? Julgo que sim, Rita. Conseguimos dar essa... Penso que sim, Frei José. Ora, experimente. Está bom? Boa. Perfeito. Já está. Ok. Então, boa noite a todos. Sou José Dias de Lima, presidente do Povarelo, portanto, o Povarelo é um centro de acolhimento que é subsidiada pela Rede de Cuidados Continuados, saúde e apoio social. A gestora é a Fraternidade de São Francisco de Assis, na Providência de Deus, e é uma valência da Fundação Domus Fraternitas. A origem está em São Francisco de Assis, em primeiro lugar. Como diz São Francisco, a pobreza cria necessidades e as necessidades abrem os irmãos uns para os outros. E, portanto, até nesta perspectiva do irmão leproso que Francisco beijou, e, portanto, este ideal de Francisco de Assis ir ao encontro dos necessitados e dos sem valor da sociedade. A origem, a inspiração do Povarelo emerge da necessidade de amar o próximo, de enfrentar os desafios, de cuidar dos carenciados e acolher sempre, tendo por finalidade do Povarelo acolher pessoas que, pela sua situação de saúde ou idade, se debatem com sérios problemas sobre o sentido da doença e do sofrimento da vida e da morte. O Povarelo tem a satisfação de estar presente num dos momentos mais importantes e decisivos da vida humana, acreditando que na providência divina e no trabalho das pessoas se alcançará o cuidado integral da vida. E este momento decisivo da vida humana é exatamente o cuidar até ao fim. Se nos perguntarem se ajudamos alguém a morrer, nós não ajudamos ninguém a morrer. Nós ajudamos as pessoas a viver com qualidade até ao fim e com esperança. Quem somos? Pois o Povarelo nasceu como fruto da Domus Fraternitas, Fundação de Solidariedade Social, a 15 de janeiro de 2009. Está ligada à Rede Nacional de Cuidados Continuados e é uma ação concreta da província portuguesa da Ordem Franciscana, que germinou do carisma de São Francisco de Assis. Recebe o nome do Povarelo, o pobrezinho, o homem da paz e do bem. Il Poverello em Itália, quando se fala no Il Poverello, é São Francisco de Assis logo que é
interpretado pelas pessoas como sendo esse pobrezinho. Assim sendo, o espírito de Francisco define e orienta a sua visão, missão e valores. Neste tempo de mudança, já um antes e depois, e eu falo do tempo presente, o antes do Covid e o pós-Covid. O antes, nós vemos os utentes ou os nossos doentes em festa, sem máscara. Isto foi no Dia Mundial do Doente, que foi em 11 de fevereiro, e um mês depois aconteceu o confinamento e a questão do Covid. E depois lá estamos nós, neste caso, os colaboradores, já todos de máscara. Neste ano de mudanças, nós, em primeiro lugar, temos 3 unidades aqui no Poverello: a unidade de cuidados paliativos, a unidade de média duração e reabilitação e a unidade de longa duração e manutenção. E neste ano de 2020, só neste ano de 2020, fizemos mais de 20 mil atendimentos, tivemos mais de 110 colaboradores, mais de 180 novos internamentos, 6.750 dias de internamento e 92.700 refeições servidas. Portanto, um ano em cheio. É uma unidade em constante formação, esta de Poverello, encontros com todos os departamentos, porque juntos somos mais, e em constante formação foram ministradas 29 sessões de formações durante o ano em diferentes áreas, frequentadas por um total de 324 colaboradores. Formação humana, técnica, a nível de curativos, segurança das pessoas, espiritual, motivacional, a proteção civil também cá esteve, sobretudo a nível de bombeiros e segurança, porque ninguém dá o que não tem e, portanto, é a nossa prioridade formar bem os nossos colaboradores para que eles possam servir bem e melhor também os nossos doentes. Fizemos muitos investimentos e melhorias, adquirimos vários instrumentos. Temos aqui 3 fotografias concretas, não é? Cama de banho para os paliativos, cadeiras de higiene, carrinhos de serviço, mas a manutenção de muitas coisas, realmente tivemos muita despesa nessa matéria, mas temos que renovar sempre a unidade, como é natural. E a humanização também. Cá temos a equipe de futebol dos colaboradores, dentro e fora de casa. Dentro de casa temos também o grupo de animação dos doentes, porque é muito importante que os doentes, apesar de não terem tido família, sobretudo neste tempo de pandemia, tenham tido sempre momentos de animação. Porque humanizar é preciso, cá está, uma vez que os doentes ficaram sem hipótese de ter as visitas, sobretudo os avós queriam ver os netos e desesperavam, nós então começamos a fazer videochamadas com as famílias, em que os doentes passaram a ver os familiares através dos tablets, dos telemóveis e a falar com eles. Portanto, para muitos deles até foi uma novidade e foi uma forma de ultrapassarmos esta situação. Na Pastoral da Saúde, temos aqui a fotografia da equipe de animação pastoral com o provincial dos franciscanos, o Frei Domingos de Casal Martins, numa celebração eucarística. O Frei Jacó, o Frei Marcos e eu também estamos com o Ministro Provincial. Do outro lado temos a oração com os doentes. Os doentes têm sobretudo uma vida espiritual muito forte, adorações ao Santíssimo, terço e Eucaristia, porque os nossos doentes dão muito valor a isso. Enfim, embora tenhamos doentes de todos os credos religiosos, a maioria ainda é da Igreja Católica, e então nós temos essa preocupação. No entanto, a nossa capela é uma capela que está preparada para receber as pessoas de todos os credos religiosos. Portanto, digamos que é adaptada para essa mesma situação. Ainda na Pastoral da Saúde temos visitas aos doentes. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima foi a todos os quartos dos doentes. Fizemos a visita pascal com a Cruz Pascal aos quartos dos doentes na Páscoa este ano e no ano passado, e outras atividades junto dos doentes. Portanto, procuramos manter sempre os doentes ativos, mesmo com a nossa presença, porque é muito importante para nós. E depois atividades festivas com os colaboradores e os doentes também.
E depois a unidade entre os colaboradores. É muito importante que os funcionários se entendam entre eles, tenham uma boa relação, porque uma boa relação entre os funcionários traz também uma melhor relação com os doentes. Em qualquer unidade hospitalar ou de IPSS, os doentes também se apercebem quando os funcionários não têm uma boa relação. Isso não é bom para eles. Então, nós procuramos criar uma relação boa entre os funcionários, que é boa essa relação, para que essa relação também passe por os doentes e torna-se assim um convívio mais saudável e um tratamento mais saudável. Depois, há aqui mais atividades com os doentes. Cá estamos. Os doentes também vêm para fora da unidade para apanhar um pouco de ar, magusto, castanhas. Até inclusive pomos os doentes a plantar e a arrancar umas ervazinhas assim, no jardim pequeno. Eles querem isso, querem ter ocupação. Sempre a ocupação dos nossos doentes. Exposições, trabalhos manuais contínuos que eles fazem e, claro, a Eucaristia, que também é muito importante. Portanto, como vocês veem, não nos limitamos a tratar os doentes. Procuramos também fazer com que os doentes tenham uma vida ativa de forma, até mesmo psicologicamente, não ficarem maniatados pela relação da doença e pela relação da, digamos assim, dessa situação de estar preso a uma cadeira de rodas ou uma cama, etc. E lá está a unidade de reabilitação funcional. Portanto, os nossos doentes, nós temos aqui mesmo uma mini clínica, digamos, de reabilitação, com todos os aparelhos para poderem recuperar. Porque o nosso objetivo é, sobretudo, que a maioria deles recuperem e regressem a casa para poderem ainda continuar a sua vida. Claro que houve um impacto financeiro enorme na nossa unidade, um impacto brutal. Vocês veem, as luvas de vinil quadriplicaram, luvas de nitrilo foi para aí 5 vezes ou 6 vezes mais, máscaras cirúrgicas 10 vezes mais, máscaras FP2, fatos impermeáveis, testes de Covid que não usávamos, passamos a pagar, lixos contaminados também duplicou, desinfetantes nas mãos, foi uma brutalidade de 100 para 660 euros, ou seja, no total tivemos um acréscimo mensal de 4.407 euros mensais com isto tudo, ou seja, ao fim de 6 meses, é que são quase 30 mil euros e vai para os 58 mil euros ao fim de um ano. É uma brutalidade. Para vocês ficarem a saber, o ano passado o Estado não aumentou mais de 40 cêntimos por doente e este ano diz que não podia dar nada, rigorosamente nada. E, portanto, vamos tentando. Claro que a moratória que nós tivemos de um ano ajudou-nos a gerir esta situação, mas agora com o fim da moratória, em que temos que pagar dívida e juros, vai ser mais complicado, mas estamos aí para dar a cara à luta naturalmente. Pronto, como ajudar? Olha, também deixamos aqui umas dicas, não é? A nossa www.domosfraternos.com, o nosso contacto telefónico, o contacto do Face, o Instagram, e temos também o IBAN para algum depósito que alguém queira fazer e, naturalmente, para o IRS, nós temos aqui o nosso número de IRS, e, enfim, aqueles 5%, etc., neste número também. Claro, muito obrigado, diz aqui a nossa utente, a dona Júlia, de 92 anos, muito sorridente. Eu sabia que ela vos ia arrancar um sorriso a todos, realmente é uma simpatia de senhora, e nela está o gosto de todos os doentes que agradecem, e nós agradecemos sobretudo a todos os participantes da Economia de Francisco, os vossos quase 3 mil euros. Foi uma ajuda muito grande e, como veem, grão a grão enche a galinha o papo, e o vosso grão, tal como o grão da viúva do Evangelho, é precioso para nós e para a nossa unidade. Mais uma vez, muito obrigado, pois temos no coração e nas orações. Paz e bem, Frei José Dias de Lima e Frei Jacó Silva, Montariol, 14 de 4 de 2021. Damos fraterno, Centro de Acolhimento, o Povrelo. Muito obrigado, não sei se passei o tempo. Não, impecável mesmo. Pronto. Paz e bem. Espetacular. Muito obrigada, Frei José e Frei Jacó. Realmente é extraordinário o trabalho que é feito, e de salientar
achei curioso, porque de facto o cuidado não pode ser só, é principalmente aos utentes desta unidade, mas é também às pessoas que lá trabalham. E achei especialmente curioso referir que é muito importante também que entre todas as pessoas que trabalham haja um bom espírito e um espírito de camaradagem e que isso acaba por passar por tratamento também dos doentes. Isso Sem dúvida, sem dúvida. é realmente uma visão holística do tratamento e da vida humana que é louvável mesmo. Muito obrigada. Há, de certa forma, o cuidado com os colaboradores para que eles tenham depois o cuidado mais profissional dos doentes. Exatamente. Muito bem. Pronto, eu agora vou passar à nossa próxima. As perguntas que depois quisermos no final, vamos abrir algum tempo para perguntas ao Frei José também, ao Frei Jacó. Portanto, agora seguimos, mas se tiverem alguma questão podem ir colocando no chat que nós vamos anotando, ou no bate-papo, dependendo de como tem, da língua que tem o programa do Zoom, mas vamos anotando e no final depois podemos fazer as perguntas todas. Muito bem, e agora passamos também para um momento muito esperado e é com muita alegria que hoje vos trazemos uma mensagem de alguém que é muito importante para a economia de Francisco no mundo inteiro. Refiro-me particularmente ao professor Luís Gino Bruni, que é um professor de Economia Política em Roma e que na realidade é o responsável científico da economia de Francisco e é alguém que também está muito ligado e sonhou desde a gênese da economia de Francisco com o Papa Francisco. É alguém que tem contacto direto com o Papa e que, portanto, nos vai trazendo também o que é que o Papa vai sentindo e quais é que vão sendo os pensamentos e as reflexões do Papa Francisco. Também vem-nos trazer essa informação em primeira mão. Portanto, é alguém também que nos é muito querido e que hoje gravou uma mensagem especialmente, ele não pode estar online, ou seja, presencialmente, mas gravou uma mensagem especialmente para os participantes deste curso. E acho que é um privilégio enorme podermos ouvir a Luigi Bruni. E para isso vou passar à Rita e ao Felipe, e a Rita vai introduzir agora este próximo momento. Boa, obrigada Luísa, de facto estamos muito entusiasmados. Fazer-vos aqui uma pequena contextualização. Luigi Bruni certamente gostaria muito de estar aqui connosco, mas como devem compreender e falávamos na última sessão da importância de pôr limites, e de que os limites são importantes, e o Luigi também põe um limite, que é, tem muitas solicitações e muitos trabalhos e muitos papéis e muitas funções, e portanto à noite não aceita tipicamente estes convites, além de que a Itália é mais uma hora, portanto acrescia mais uma hora de dia e de cansaço. Ainda assim ele gravou uma mensagem, respondeu a algumas perguntas e vamos poder também comentar a seguir. Podem também fazer perguntas, nós podemos até enviar perguntas ao Luigi Bruni e certamente se ele conseguir responde. Para esta empreitada de trazermos o Luigi num vídeo, temos muito a agradecer ao Filipe Coelho, que é, enfim, em primeiro lugar é um grande amigo da economia de Francisco, da economia de Francisco Sonho Internacional, mas também da economia de Francisco Portugal. Lembram-se que na primeira sessão dissemos que nós formámos um conselho, um grupo de pessoas que acompanha a economia de Francisco em Portugal. O Filipe faz parte desse grupo, faz parte de um centro de investigação da Universidade Católica, é angolano-luso, como ele diz, não é luso-angolano, como ele disse há bocado, é angolano-luso, está ligado à economia de comunhão, que, como também já referimos aqui muitas vezes, tem naturalmente uma ligação muito forte à economia de Francisco e ao Luigi Bruni, e portanto o Filipe aceitou fazer esta tradução em simultâneo. Eu agradeço-lhe muito em nome de todos e vamos confiar-nos também ao Espírito Santo para que corra tudo bem nesta projeção. Portanto, Filipe, obrigada. Eu passo a projetar então o vídeo e vou só pedir a quem está da equipa que me confie que está tudo bem quando eu projetar, só um segundo. Mas este excerto do Luigi vamos pôr no YouTube e entre mim, o Filipe, o Francisco Maia e outros
falantes de italiano, comprometemos a traduzir e, portanto, estará com legendas, está bem? Ou arranjaremos a versão escrita ou visível em português. E o Francisco Maia também fala italiano. Francisco, então vais fazer o testemunho todo em italiano e o Filipe vai traduzir o teu testemunho. Filipe Coelho, bem-ajas. Muito obrigada, Rita, a ti também, sempre com esse entusiasmo e esse positivismo. Já estava pronta para dizer, não, enviemos o vídeo depois e vemos depois, mas a Rita é muito profícua nisto, não, vamos conseguir e era isto que tínhamos definido, portanto vamos embora. E obrigada também por essa energia tão característica. Muito bem, então, realmente sábias palavras, não é? Acho que temos aqui um enquadramento espetacular do que é este sonho do Papa Francisco e, na verdade, o que é que nos espera, o que é este desafio, porque é que é tão importante este desafio e porque é que é possível também. Como vimos, é uma evolução natural e uma evolução quase que histórica, portanto, é possível e queremos fazê-la acontecer. Muito bem, e agora passar a palavra aos dois grandes protagonistas desta noite, que são o Francisco e a Daniela. O Francisco e a Daniela são dois jovens que participam ativamente na Economia de Francisco, na Rede Economia de Francisco Portugal, e que vêm hoje dar o seu testemunho de como é que vivem na sua vida e porque é que esta Economia de Francisco lhes ressoou no coração e os fez ficar e os trouxe até aqui. Vamos começar pela Daniela, eu vou introduzir, vou explicar um bocadinho o percurso da Daniela. A Daniela é natural da Póvoa de Varzim, é formada em Economia, está a estudar, é estudante de doutoramento em Ciências da Administração e é uma pessoa com uma grande atividade cívica, com várias ações de voluntariado e várias experiências de intervenção cívica, tanto a nível nacional como a nível internacional. Portanto, Daniela, estamos desejosos de ouvir o que tens a partilhar connosco. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite para participar. Quero também dar-vos parabéns e congratular todos os organizadores, quer do curso, quer os dinamizadores desta rede. Muito obrigada a vocês por todo este trabalho. Portanto, eu estou aqui hoje porque me foi pedido para que eu partilhasse e de alguma forma desse um testemunho sobre o que é que tem sido a Economia de Francisco para mim e, portanto, é um testemunho muito pessoal de como é que eu cheguei aqui e de alguma forma, de que forma é que tenho tentado contribuir para este movimento. Portanto, como a Luísa já disse, eu sou natural da Póvoa de Varzim, sou economista de formação e vou partilhar como é que eu cheguei à Economia de Francisco. É uma experiência pessoal para mim interessante desde o início. Portanto, eu tive conhecimento da Economia de Francisco através do jornal. Eu li a notícia do convite do Papa em maio e disse, eu gostava muito de participar. E então enviei um e-mail a dizer, andei à procura de quem eram os organizadores, como é que enviei um e-mail a perguntar como é que eu era uma jovem economista, gostava de participar, não sei em que é um caminho de perguntas, portanto, mas eu gostava. E então não tive resposta. Não tive resposta ao meu e-mail, mas estava lançada a semente. E mais tarde, uns meses mais tarde, num dia que eu me recordo perfeitamente que tinha sido profissionalmente muito conturbado, eu estava a chegar a casa, estacionei o meu carro, estava a subir as escadas e recebo um telefonema de uma amiga minha que tinha estado em Roma, numa missa, e tinham falado da Economia de Francisco. E, portanto, ela achou que eu podia e devia inscrever-me e participar. E pronto, e veio assim a resposta. A partir daí eu comecei a aproximar-me de alguma forma deste movimento, ou desta iniciativa, na altura, e portanto, inscrevi-me, submeti a candidatura e acabei por ser aceita. E a minha primeira grande conclusão e de experiência pessoal é que isto é um caminho de fé e de acreditar. Quer dizer, eu não sabia muito bem porquê nem como, mas eu achava que gostava de fazer parte disto. E, portanto, acho que é uma lição e é repensar de uma forma todas as nossas próprias convicções, ou seja,
quando chegamos à economia de Francisco, comecei a acompanhar o trabalho em termos de seminários, a preparação do evento. A economia de Francisco está organizada em 12 vilas, eu inscrevi-me numa delas, na Finanças e Humanidade. E de alguma forma fui acompanhando os trabalhos, não tão ativamente, mas sempre numa perspectiva de saber aquilo que estava a ser discutido nesta aldeia. E, portanto, acho que esta participação nesta economia de Francisco é sobretudo um caminho de reflexão individual, mas que ao mesmo tempo permite uma partilha e com todos os outros intervenientes, e portanto ao ter contato com os outros participantes nas outras aldeias, podíamos de alguma forma ir debatendo assuntos atuais e portanto refletir sobre os temas a que o Papa nos convidou a pensar, como por exemplo as finanças, as questões laborais, as desigualdades sociais, a pobreza, a justiça, os estilos de vida, portanto temas muito atuais e que são muito relacionados com o nosso dia-a-dia. E portanto eu acho que isto, apesar de ser um caminho que de alguma forma se faz coletivamente, acaba por ser um caminho individual e um caminho de autoconhecimento e de reflexão até sobre como é que nós no nosso dia-a-dia podemos pôr em prática aquilo que tem sido, digamos, as grandes linhas orientadoras deste movimento ou desta economia. E, portanto, o Papa, e o professor Bruno acabou de falar nisso, pede também alguma ação da nossa parte, enquanto jovens. E o porquê continuar e o porquê que faz sentido para mim estar neste movimento, que tem agregado jovens de todo o mundo, pessoas de etnias diferentes, de nacionalidades diferentes, com experiências de vida e convivências tão diferenciadas, e que, portanto, se torna muito rico, porque nos enriquece muito como ser humano e ajuda-nos a comportar como ser humano. Porquê continuar? Porque efetivamente me identifico com esta proposta, porque acho que posso dar o meu contributo de alguma forma, e acho que de alguma maneira esta pandemia veio ajudar e reforçar esta continuidade. E eu olho para a pandemia como uma questão como uma oportunidade para nós continuarmos este caminho. E ao refletir esta tarde sobre porque é que entendia que fazia tanto sentido participar e continuar neste movimento, lembrei-me de uma experiência que eu tive na Jordânia, num campo portanto, de eventos, como num campo de refugiados durante 10 dias, e tivemos a oportunidade de visitar famílias de refugiados. E lembro-me que uma mãe, numa dessas visitas a uma comunidade local, no final da visita me perguntou quando é que eu ia visitar de novo, ou seja, quando é que nós fazíamos uma nova visita. E recordo-me que isto me marcou e percebi a importância da continuidade deste tipo de iniciativas, ou seja, nós vamos para o estrangeiro, ou vamos numa missão humanitária, ou fazemos uma ação cívica, nomeadamente no nosso país, mas depois não existe continuidade. Ou seja, nós preparamos um evento de Assis, que supostamente ia acontecer, mas veio a pandemia e impediu-nos de estar presencialmente. E se calhar isso fez com que nós encontrássemos uma nova forma de continuarmos em conjunto, de nos continuarmos a conhecer, de continuarmos a trabalhar com vontade de implementar projetos novos. E eu acho que é essa rede da economia de Francisco Portugal tem feito, ou seja, existe um grupo organizado que tem feito um esforço para que este grupo continue, que tem motivado e tentado agregar todas as pessoas de todas as idades, e eu acho que isto é realmente aquilo que me faz continuar na economia de Francisco e querer dar o meu contributo. Um contributo que às vezes eu não sei o que é pedido, eu não sei de que forma é que poderei ajudar, não sei de que forma é que poderei colaborar, mas eu gostava de, se calhar, partilhando estas experiências, ouvindo cursos, estando numa reunião,
fazendo algum tipo de reflexão, acho que se calhar consigo ir para o meu dia-a-dia e fazer alguma coisa, fazer a tal escolha, que o professor Bruno é um bocado disso, em coisas tão simples como se calhar fazer a reciclagem, ou em vez de comprar um determinado produto, comprar outro, porque tem em conta, por exemplo, se é produzido nacionalmente ou localmente, e portanto há algumas escolhas no nosso dia-a-dia que nós podemos fazer e que contribuem, e se calhar este grupo e este movimento da economia de Francisco ajudou muito nesse tipo de opções diárias, e portanto sem querer almejar mudar o mundo, por muita vontade que a gente tenha, acho que estamos disponíveis para acolher todos e queremos todos participar, e portanto eu acho que há uma vontade de assumir este compromisso que nos foi pedido pelo Papa, de fazer alguma coisa e de tentar mudar, e portanto mudar esta economia, servir uma alma, não é? À economia da manhã. E, portanto, este é o meu testemunho pessoal e estou disponível para responder a alguma pergunta que me queiram colocar em seguida. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Daniela. Só dizer que estamos a fazer aqui um parênteses, nós agora vai o Francisco dar o testemunho dele e depois no final, ou no decorrer agora também do testemunho do Francisco, podem ir colocando perguntas, porque depois vamos ter aqui um momento mais de uma conversa mais circular, em que vamos ter de fazer algumas perguntas a estes dois jovens tão importantes na economia de Francisco, especialmente na rede da economia de Francisco Portugal. Portanto, estejam à vontade para colocar as vossas perguntas no chat e também para o Frei José, se entretanto tiver ficado alguma questão, que podem começar a fazê-lo, que depois teremos um tempo para responder. Muito bem, e depois do maravilhoso testemunho da Daniela, passamos ao Francisco. O Francisco, antes de mais dizer que o Francisco faz parte também da rede Economia de Francisco em Portugal, mais concretamente na equipa de coordenação. Tem sido um elemento, está desde a gênese desta rede em Portugal, e para além disso é doutorado em Ciências da Computação em 2015, no contexto do programa MAP-I, estou a dizer bem, espero eu, Francisco, da Universidade do Minho, Aveiro e Porto, com trabalho em sistemas distribuídos de muito alargada escala. Autor de mais de 20 artigos em conferências internacionais de relevo e parte da equipa líder de inúmeros projetos nacionais e internacionais do INESC-TEC e na Universidade do Minho, de onde destaca o projeto H2020 Safe Cloud. É co-founder e diretor executivo da Keyruptive, que tem como principal objetivo desenvolver tecnologia segura na gestão de informação digital e sensível. A Keyruptive foi também responsável pelo desenvolvimento das aplicações móveis para o sistema Stay Away Covid. Muito bem. Francisco, não fiques away, podes partilhar o teu testemunho connosco. Obrigado, Luísa. Pronto, antes de mais, a ideia não era bem ler essa bio toda, isso era a bio. Desculpa, mas eu pedi. Mas, ok, tudo bem. Agora sentiste demasiado vendido caro, foi. Agora tens que dar um testemunho incrível. Isso, exato. Até parece Desculpa, importante. não te queria encavacar. Não, tudo bem. Só dizer que, pronto, realmente, depois da intervenção do Ligino e agora também da Daniela, etc., me coloca numa posição de responsabilidade também, dar algum contributo para o Diálogo 2. Queria agradecer também, Luísa, o teu trabalho na preparação desta sessão, na Rita, e depois também a todos os que prepararam o curso, todos os que têm participado. Acho que vai ser um marco histórico, quer queiramos, quer não. De facto, é a primeira, se calhar, grande atividade da economia de Francisco em Portugal e, portanto, é sem dúvida um momento histórico que vivemos. E pronto, eu hoje tentei refletir um pouco sobre o que é que poderia partilhar convosco. Não consegui propriamente estruturar uma intervenção formal e, portanto, partilho algumas ideias, algumas coisas, assim como se estivéssemos em casa uns dos outros, no sofá, porque me parece que o que é importante nesta economia de Francisco é aquilo que é o apelo
fundamental a cada um de nós. Portanto, no fundo, há um apelo, um desafio que o Papa lança a todos, católicos, não católicos, crentes, não crentes, a todos, de olharmos à volta e tentarmos fazer algo por aquilo que nos rodeia. E eu acho que isso ecoou em mim de uma forma particular, não por não saber que é necessário fazer alguma coisa. Penso que para todos é claro que vivemos tempos muito particulares, seja pela questão da pandemia, mas pelas questões climáticas, pelas questões das desigualdades, pela questão do desenvolvimento, etc. Podíamos ficar aqui muito tempo a identificar os nossos problemas, mas sobretudo porque sentimos que ainda vamos a tempo de fazer alguma coisa para a resolução desses problemas. E acho que é essa sensação de esperança que o apelo do Papa vem sublinhar. Portanto, não é tanto a resposta ou a resolução destes problemas, mas é a esperança de que juntos os podemos resolver. E esta palavra juntos, para mim, tem um significado particular, porque eu acredito mesmo que é pelo caminho da pluralidade e do diálogo que poderemos efetivamente chegar a soluções comuns. Portanto, não basta idealizarmos individualmente ou em grupo uma solução ideal, é necessário sempre confrontarmos-nos com os outros, ou seja, pormos em xeque, digamos assim, com o outro que pensa de uma forma potencialmente diametralmente oposta à nossa, mas é com o outro que vive na nossa época, no nosso tempo, que temos a oportunidade, temos a possibilidade de trabalhar. Se nós pensarmos, eu uso muito esta imagem porque acho que é muito interessante, se nós pensarmos em todos os milhões de anos e todas as pessoas que habitaram a Terra, a nós calharam-nos um conjunto de pessoas que são aquelas que nos rodeiam. E essas são a oportunidade que temos de trabalhar em conjunto. E, portanto, se não estamos abertos ao diálogo, ouvir algo que é diferente daquilo que nós pensamos e que se calhar até acreditamos, é muito difícil trabalharmos em conjunto. E é só em conjunto que podemos encontrar soluções. E, portanto, acho que este apelo do Papa universal, aberto a uma pluralidade, e numa certa quase humildade, dizer: nós não sabemos a solução todos, mas se calhar podemos começar caminhos de solução em conjunto. Isto não obstante existir uma proposta muito concreta, social da Igreja, etc. Não é? Mas este repto, entrarmos em diálogo com os outros. E o que é que no meu dia-a-dia isto significa? Há aqui duas partes. Uma é a questão do sonho, daquilo que vem a seguir, e depois há outra que é aquilo que vem do que já existe e que vem sublinhar aquilo que é o trabalho que já existe há alguns anos e que fazemos hoje em dia, e que eu acho que isto também é a beleza desta ideia do Papa, que não é necessariamente encontrar soluções radicalmente novas, mas é também olhar para aquilo que está a ser feito de bom e se calhar potenciar isso. E eu dou aqui alguns exemplos daquilo que também ressoa em mim e no meu dia-a-dia, no meu trabalho em particular. Dentro da Igreja, que é um grupo de peregrinos, nós chamamos de grupo de peregrinos, mas é um grupo na Diocese de Braga que reúne pessoas de diferentes movimentos, diferentes ordens religiosas, diferentes carismas, para organizar todos os anos 2 atividades para jovens, uma normalmente em maio e outra em outubro, novembro, e onde a verdadeira experiência é precisamente a do diálogo. E, portanto, independentemente do meu carisma ser diferente daquele que está ao meu lado, juntos encontrarmos uma atividade que de facto faça com que cada um se sinta bem, se sinta participante, se sinta protagonista. E isto, parecendo que não, ao interno da Igreja, não é assim tão simples. É um desafio. Portanto, porque cada um de nós tem sensibilidades diferentes, tem formações diferentes, tem contextos diferentes. E, portanto,
este é um proto-exemplo daquilo que pode ser e que deve ser este caminho de diálogo. E não estamos a falar já no campo das ideias ou das potencialidades, mas estamos a falar da coisa concreta. Ou seja, é possível. Eu testemunhei que é possível fazer isto em conjunto. Não obstante sermos diferentes, temos ideias diferentes, mas é possível desde que estejamos neste espaço de diálogo. Isto ao nível da Igreja. Depois, um outro exemplo ao nível da sociedade. Eu também colaboro numa ONGD chamada AMU, cujo nome tem muito a ver com a economia de Francisco. O nome chama-se Ações para o Mundo Unido e tem muito a ver com a economia de Francisco. Porquê? Reparem, o nome em si tem duas realidades paradoxais. E a economia de Francisco tem todas as villages da economia de Francisco que representam um paradoxo. Por exemplo, aquela em que eu estava era a gestão e dádiva, não é? Em que aparentemente é um paradoxo, mas que não é. E este nome da AMU tem um paradoxo em si mesmo, que é que fala-se de um mundo unido, que é aparentemente uma utopia, é um objetivo aparentemente inalcançável, mas automaticamente o nome diz como é que se faz e como é que se concretiza esse mundo unido, que é com quê? Com ações, com pequenos passos. Não significa que nós vamos resolver o mundo unido num passo, mas significa que temos passos para dar neste caminho até chegar lá. E, em particular, recentemente estamos a arrancar com um projeto, chama-se Projeto BEST, é um projeto europeu com 4 parceiros, entre eles a AMU, Portugal, uma associação italiana chamada IPEC, uma ONG alemã chamada Sachmacher e uma universidade na Bélgica muito conhecida que é a KU Leuven, a Universidade Católica de Leuven, e que pretende precisamente, muito simplesmente, olhar para a economia social e ver de que forma é que a economia social pode contribuir para a economia dita mais tradicional, de forma a que esta economia tradicional se torne verdadeiramente uma economia renovada e com propósito, onde o sustentável, como dizia o Muhammad Yunus na intervenção que fez na Economia de Francisco Internacional no evento, que não seja uma sustentabilidade em si mesma, portanto uma sustentabilidade só pela perpetuação de uma atividade, mas uma sustentabilidade que se interroga sobre se é ou não benéfica para a sociedade, e portanto uma sustentabilidade benéfica. E portanto temos aí um projeto concreto que se calhar não vai resolver todos os problemas, mas é um passo, é algo que vamos procurar que seja sobretudo para desenvolver os temas da economia de Francisco neste contexto de sustentabilidade. Depois há a segunda parte, e se calhar termino para não me alongar muito mais, a segunda parte que é o sonho, né? Aquilo que é o que vem a seguir. E interrogo-me, eu que sou um nano empresário, interrogo-me sobre a minha própria empresa, sobre a forma como eu a quero construir, sobre quais são os princípios que a norteiam, e tenho a sorte de ter um sócio que partilha, se calhar não partilha todas as mesmas crenças, tudo aquilo que eu vivo, mas partilha de um conjunto de valores e que permite um diálogo para construir uma empresa que não sabemos se vai funcionar ou não, se vai ter sucesso ou não, é sempre uma incógnita, mas que construímos na base de que cada um dos colaboradores da empresa se sinta parte de um propósito que não é apenas o de gerar lucro ou de ter uma atividade económica de sucesso, mas é sim ter projetos que tenham algum impacto social a diferentes níveis, mas também um espaço onde o trabalho seja algo enriquecedor do ponto de vista de formação, mas também do ponto de vista dos relacionamentos humanos dentro da empresa. E depois uma questão um pouco mais pessoal e do sonho, que pronto, em breve também pessoalmente vou partir para outro tipo de empresa, que é vou-me casar, e isso é outro tipo de empreendimento, e questiono-me muito sobre como é que eu quero
que seja a minha casa, como é que eu quero que seja a minha família, e isso, neste contexto da economia francisco, é um desafio grande de pensar, ok, como é que eu posso, de facto, ser um motor da mudança na nossa sociedade. Com este meu passo que dou. Não tenho ainda respostas e por isso é um caminho a fazer e sobretudo a fazer com a minha noiva, mas é este tipo de caminho que queremos iniciar. Finalmente, só para terminar, dar a nota de que tudo isto me move no sentido de uma questão muito particular, muito concreta, que é a questão da desigualdade. E, portanto, aquilo que me tem movido, sobretudo nesta economia Francisco, é eu perceber que, em conjunto e juntos, podemos, de facto, combater as desigualdades e, depois de termos combatido as desigualdades, teremos, com certeza, todas as condições para pensar uma nova economia e um mundo diferente. Luísa, desculpa lá, se calhar eu não estava a contar o tempo, mas acho que me estendi um bocado. Está tudo bem. Passo-te a palavra. Está tudo ótimo. Muito obrigada aos dois. E em jeito de resumo, queria só dizer uma coisa que os dois referiram e que é mesmo o espírito desta economia e que vem também muito na linha do que o Papa pediu de iniciar processos, que é, tanto num como no outro, o verbo moveu-me, ou fui, ou estive, ou comecei, ou está muito a par com não sei bem o que era, tinha muitas perguntas, ou ainda estou a ver, e isto é que é o espírito da economia de Francisco, isto é muito comum a todos nós, que é, nós iniciamos, há uma coisa que a Rita refere muitas vezes e que acho que para nós é muito importante, que é, temos que agir, este desafio é um desafio gigantesco, e nós temos que agir como se não fosse, não é? E este espírito de ir, mesmo de não saber muito bem onde é que isto nos vai levar, e começamos com uma ponte, com um contacto, com uma conversa, e vai as coisas vão acontecendo. E acho que isto foi comum aos dois, e acho que é muito o espírito que caracteriza esta nossa rede, este desejo, este sonho do Papa. Muito bem, e eu tinha aqui uma série de perguntas para fazer, mas na realidade acho que vou fazer apenas uma, que gostava que cada um de vocês partilhasse assim sucintamente, que é como é que sonham esta economia de Francisco, ou seja, se vocês, o que é para vocês este sonho da economia de Francisco, se tivessem que ver um país onde isto já, num Portugal onde a economia de Francisco e os valores da economia de Francisco já são uma realidade, o que é que para vocês na prática seria este país? Não sei quem é que quer começar. Força, Francisco. Eu ia dizer para a Daniela começar, mas ok. Isso não vale. Mas ok. É assim, eu se calhar diria que, em primeiro lugar, o sonho seria esta questão da desigualdade não ser um tema. Quando falamos em desigualdade, é evidente que pensamos na questão económica, mas há muito outro tipo de desigualdades, seja ao nível da educação, ao nível das oportunidades, e nós às vezes podemos rapidamente ficar presos ou ficar alheados numa bolha daquilo que são as pessoas à nossa volta, e esquecemos que, por exemplo, olhando para um país, não é? Olhando para Portugal, temos uma imensa desigualdade a diferentes níveis. E, portanto, se calhar numa base eu imaginaria algo onde estas desigualdades fossem pelo menos mitigadas ou minimizadas. E em cima disso, em cima dessa capacidade de uma dimensão de diálogo e de trabalho em comum diferente. Portanto, onde as empresas, a sociedade civil, a sociedade pública não trabalham unicamente pelo fim mais, digamos, organizacional, que às vezes parece que norteia as nossas atividades, mas sim por aquilo que é o impacto social, ou seja, por aquilo que é o benefício na sociedade que cada atividade tem. E, portanto, essa consciência coletiva, seja das pessoas, dos colaboradores, seja
dos gestores, seja dos cidadãos, de que tudo o que nós fazemos tem um impacto social e, portanto, devemos decidir, devemos atuar para que esse impacto seja positivo e não nocivo para a sociedade. Não sei se respondi à pergunta, mas passa a bola à Daniela, que assim... Agora, assim, para começar, eu subscrevo na íntegra as palavras do Francisco, que acho que todos de alguma forma nos revemos nelas. E para completar, para complementar, portanto, é efetivamente uma sociedade que fosse justa, que fosse humana. Eu acho que os valores humanos e os valores morais e a ética, os comportamentos individuais de cada um no nosso dia a dia iriam permitir construir essa sociedade sem desigualdades, essa utopia de sociedade, esse mundo perfeito onde nós gostaríamos de viver e onde toda a gente tivesse todas as condições possíveis para viver, e quando falo em condições de habitação, um trabalho, algo de serem realizados do ponto de vista pessoal, ter um relacionamento fácil e entre todos, num espírito de entreajuda, não sermos capazes de dar a mão ao outro sempre que for necessário, portanto, cuidarmos uns dos outros. Vivemos num mundo em paz, num mundo em que houvesse de alguma forma uma igualdade de género em muitas situações, onde eu como mulher acho que não posso deixar de falar neste mundo, que acho que gostaria que não tivesse que haver leis para haver representatividade política, onde houvesse uma igualdade de oportunidades e acesso, onde vivêssemos num mundo onde as mulheres não são menos remuneradas que os homens pelas mesmas tarefas, e portanto é efetivamente um mundo onde eu gostaria de viver. Eu acho que é este mundo que nós idealizamos e onde poderiam ser acrescentados ainda uma infinidade de situações, mas conseguíssemos viver com um estilo de vida e numa sociedade onde as políticas efetivamente fossem justas, igualitárias e que nos permitisse viver este sonho desta economia de Francisco no dia a dia. E é isso. Muito bem. Muito obrigada aos dois. Foram testemunhos muito ricos e acho que foi muito importante dar a cara a estes jovens, que foi o que o Francisco e a Daniela vieram hoje aqui fazer, foi falar aqui um bocadinho também, a dar voz a todos nós, não é? E eles fazendo tão parte desta rede, vieram dar a cara para estes jovens que até agora tentaram aqui ser por backstage, umas piadolas, aqui com problemas técnicos nos vídeos, mas na verdade estão aqui a tratar de assuntos sérios. Muito bem, eu se calhar temos aqui uma pergunta do Luís Miguel Pires, que vou tentar responder e depois vou pedir também que me ajudem a responder, que é: quais os trabalhos práticos desenvolvidos em cada uma das 12 vilas e se são só em Itália? Bem, eu vou responder à parte mais fácil e depois a parte mais difícil deixo para quem quiser responder. Que é precisamente, se são só em Itália, não, são no mundo inteiro. E aliás partilhar também que alguns de nós que aqui estão estiveram numa reunião internacional onde pudemos ver representados vários países. Tivemos pessoas do Brasil, da Venezuela, de Madrid, tivemos de imensos países que agora não consigo lembrar todos, mas do mundo inteiro, e portanto isto é um movimento do mundo inteiro e que jovens do mundo inteiro se estão a organizar para fazer acontecer. Quanto aos 12 trabalhos que estão a acontecer, os trabalhos práticos que estão a acontecer para cada uma das vilas, eu não sei especificar exatamente o que é que está a ser feito. Nós em Portugal estamos com várias frentes, se calhar não concretamente a cada uma das vilas, mas estamos a iniciar agora uma frente do diálogo interreligioso, temos um podcast de boas práticas, dado que um dos pilares e um dos objetivos da economia de Francisco, e como dizia o professor Luigino, é também este novo léxico da economia, portanto, espalhar também esta teoria, estas boas práticas de uma economia mais justa e mais inclusiva. Agora estou-me a esquecer o diálogo nada, desculpem, da rede antipobreza. Vamos lançar um workshop para pensar e refletir a pobreza em Portugal e como é que nós podemos atuar. Portanto, estamos em muitas frentes,
se calhar não concretamente em cada uma das vilas, mas aí se calhar a Rita, se quiseres acrescentar alguma coisa. Sim, vamos juntar aqui à festa, agora Junta-se. sem problemas técnicos, e depois vou juntar também aqui o Filipe Coelho à festa, que é para nos recuperarmos do sucedido. E acrescentava o seguinte: os trabalhos destas 12 aldeias, destes 12 temas, e reparem que a palavra aldeia não foi escolhida à toa pela Economy of Francesco, há aqui certamente um sentido de comunhão e de mundo suficientemente próximo para sermos aldeias. Estes 12 temas estão a produzir muitos trabalhos, o difícil é enumerar aqui todos. O que nós nos propomos fazer nas próximas sessões, e por isso não podem mesmo perder os próximos episódios, é trazer algumas das pessoas que estão a tocar também esses trabalhos e outras que, não estando nesses grupos internacionais da Economia de Francisco, já vivem a Economia de Francisco em Portugal. Portanto, isto já está a acontecer. E indo na linha do que está aqui também a dizer o João Marujo, todas estas perguntas que ele está aqui também a colocar no sentido da proposta e da visão do Francisco Maia, são todas estas questões que muita gente já coloca e, portanto, encontra novos critérios e faz de outra maneira. Quem? Empresas, organizações sociais, famílias, pessoas individuais. Portanto, são essas vozes que nós vamos procurar trazer nas próximas sessões. Dar-vos um exemplo, eu faço parte de uma destas aldeias, Trabalho e Cuidado, que, por exemplo, tem pessoas de vários países, nesse grupo internacional, e estamos a olhar para o tema do futuro do trabalho. Do futuro do trabalho na ótica de um trabalho mais equilibrado, um trabalho mais digno para todos, portanto, questões aqui que também o João Marujo está a levantar. Foi escrita também uma mini encíclica jovem sobre a graça de trabalhar, que esperamos que nos próximos meses possa vir a ser traduzida para português e divulgada. Portanto, esta também é uma notícia. Estão a surgir também podcasts internacionais a divulgar estas práticas, projetos de literacia financeira, enfim, realmente estas aldeias criaram a possibilidade de muitos empreendedores, economistas, ativistas se juntarem e trabalharem em conjunto. E nós também, Rede Portuguesa, temos como missão, nos próximos meses, anos, continuar a divulgar esses projetos, não só internacionais, mas também nacionais. E tendo aqui o Filipe, que está também tão ligado à economia de comunhão e tem acompanhado o sonho da Economia de Francisco, eu gostava só de aproveitar a oportunidade, sabendo que já passámos uns minutos da hora, para te dar a voz, Filipe, também, e para um breve comentário, porque estas mensagens do Francisco, da Daniela, do Luigino, foram muito fortes. Pronto, isto é real, não é? Está a acontecer. E gostava também que pudesses comentar, ainda que brevemente, estas partilhas. Sim, senhora. Para ser sintético, vou ter que tomar uma opção e, portanto, dizer que gostei muito da partilha do Francisco e da Daniela, porque traduzem a concretização, o trazer para a vida de cada um. Portanto, diria, e isso eu acho que é crítico e é fundamental, porque é uma resposta ao apelo do Papa que é de cada um de nós, não é? De cada um de nós, não só enquanto economista, ou enquanto gestor, ou empresário, mas também enquanto pessoa, não é? E, portanto, nesse sentido, acho que, e sendo assim sintético em relação a eles, gostava só de fazer uma ou duas notas, porque a própria... confesso-vos o seguinte, embora tenha ouvido 2 ou 3 vezes o vídeo, a videomensagem, não tinha, e ainda bem, não tinha conseguido ficar logo com a ideia do todo, não é? E, portanto, e por isso não é que me pus a refletir sobre o tema antes, e só o fiz neste momento, e as coisas na vida acontecem-nos nos momentos, em especial nos momentos em que fazemos as coisas em conjunto. E era só essa partilha, essa nota que eu queria dar relativamente à intervenção do professor Luigino Bruni. Neste sentido, eu devo dizer que eu sou um privilegiado, porque, assim, eu posso dizer que fui um imigrante que saí de Angola com 10 anos, porque vim para Portugal no fluxo, e há que sublinhar uma frase muito rápida, que é:
Portugal teve uma capacidade de acolher um fenómeno de migração tão forte, que é única, mas não é o tema de hoje, e tive a sorte depois, a certa altura, 2 anos depois de ter-me licenciado, ter conhecido o projeto de Economia de Comunhão e, portanto, ter partilhado algum deste caminho da história também com o Luigino e algumas outras pessoas. E o que é que eu queria... Estou a dizer isto só para sublinhar o seguinte, que é... Eu acho que há uma coisa muito forte nesta intervenção que ele refere, que é dizer, quando ele fala de como há 30 anos atrás a Economia de Comunhão nasceu, e eu estou a referir a Economia de Comunhão, mas devo dizer assim, eu gosto de usar uma expressão que é a revolução silenciosa, onde está a economia civil, a economia solidária, a economia circular, uma miríade de iniciativas, muitas surgidas no seio da Igreja, mas tantas outras até surgidas fora da Igreja e com gente de boa vontade, que são essa revolução silenciosa, o microcrédito, etc. E, portanto, é muito interessante ver o Luigino, nesta intervenção, dizer que não era possível mesmo esse tipo de intervenção profética, e, portanto, imaginemos então para São Francisco, antes de um tempo maduro, e do sentir quanto o tempo de hoje é mais um tempo maduro, porque existem vocês jovens que decididamente tomaram, de facto, a decisão, passa aqui o pleonasmo, de reagir a um modo de estar e a um continuar no mundo que não... E, portanto, criar esta cultura e esta economia atual, ou esta forma de vivenciar, que está preparada, ou mais preparada, para que esta economia nova que o Papa Francisco nos exortou a todos possa efetivamente ter um terreno para acontecer. E devo-vos dizer que isso não é de sumenos, e com isto concluo, Rita, tentando não esticar muito, mas não é de sumenos, porque o que é que eu vos posso dizer só? É curioso, porque o professor Luigino Bruni, que é também alguém com um pensamento e com uma elaboração teórica grande, como tantos outros, e como se sente isto muito entre nós, valorizamos todos muito aquilo que é a relação pessoal, o chamar cada um por nome. Portanto, ele poderia ter continuado a dizer outros nomes de pessoas, o Jorge Ligor Monteiro, ou João Pedro Tavares, quer dizer, mesmo pessoas de cá que ele foi-se cruzando, e estes foram talvez aqueles que vieram assim de primeiro. Mas referir, porque o tal ponto de conclusão, referir que alguns desses nomes foram nomes que foram alguns desses profetas, de alguma maneira, que ousaram pensar uma economia nova como esta que está a surgir já numa fase muito mais difícil, e lembrei-me imediatamente da professora Manuela Silva, que foi uma das professoras que foi convidada para, tal como o Ricardo Zósimo e o professor Américo Mendes, serem uns dos professores que se juntaram como facilitadores, e que ela não o pôde fazer porque, entretanto, partiu para o céu e, portanto, estará a acompanhar-nos. E que são pessoas, porque nós na altura, isto é mesmo a conclusão, todos nós, ao longo destes 30 anos de toda esta revolução silenciosa, tivemos ainda isto a propósito da vossa esperança de que pode parecer uma tarefa muito árdua e enorme de alcançar. Nós já há 10, 20, 30, tivemos em circunstâncias em que eu faço só esta citação. Uma vez envolvemos o professor Hernani Lopes, que para os mais velhos é um nome bastante conhecido, para os mais novos talvez não tanto, foi o Ministro das Finanças de Portugal, etc. E que ele, ao ouvir falar de algumas destas ideias, fazia uma pergunta assim: epá, isto é muito interessante, mas onde é que está o truque? Percebem o que quer dizer? Ou seja, era de tal maneira uma coisa que rompia com os tais trâmites e com os manuais que nos ensinaram a economia. E, portanto, isto para dizer que, por maior que vos pareça e hercúlea este objetivo, estão já muito mais à frente do que aquilo que algumas destas nossas pessoas acreditaram e ousaram sonhar num contexto onde a situação era muito mais árida, e por isso, com a vossa geração, acho que isso vai acontecer. Obrigada, Felipe. Palavras de esperança.
Temos aqui uma pergunta, nós estamos a passar o tempo, e vamos tomar nota das perguntas, mas há aqui uma pergunta claramente dirigida ao Francisco. Como é que, Francisco, tu integras os princípios da economia de Francisco, do cuidado da casa comum na tua empresa? E na área da tecnologia das criptomoedas, por exemplo, como é que tu vês a aplicação prática da economia de Francisco? Ok, antes só agradecer a pergunta à Beatriz Castelão, mas também ao comentário do João Marujo anterior, que levanta uma série de temas e de questões que são muito pertinentes. Eu vou tentar responder às duas mais ou menos da mesma forma, porque me parece que tem a ver com aquilo que é a minha prática. Portanto, ou seja, poderíamos ter outras soluções, mas vou falar daquilo que eu tento fazer. No caso da minha empresa, que também é uma empresa tecnológica, pode parecer longínqua a questão da economia de Francisco, mas é muito importante lembrarmos que uma empresa tecnológica, apesar de trabalhar com coisas etéreas, com bits e bytes e com criptomoedas, que é uma coisa aparentemente difícil de materializar, nós, na verdade, trabalhamos na mesma com pessoas e, portanto, aquilo que se procura fazer, pelo menos na nossa empresa, é que os relacionamentos pessoais com cada um dos colaboradores, cada um dos sócios, etc., sejam relacionamentos verdadeiros. E isso passa por termos salários justos, passa por termos transparência sobre a forma como decidimos dentro da empresa qual é o rumo, qual é a estratégia, passa por dar a oportunidade que cada um exprima as suas dificuldades atuais, os seus desejos, os seus sonhos de melhoria. Dou-vos um exemplo muito concreto. Numa das iterações da nossa empresa, a uma dada altura, deram-me um contacto de alguém que seria muito bem posicionado em São Francisco para capital de risco, coisas deste género. E então eu, muito claro, agradeci muito esse contacto e tive a oportunidade de ter uma conversa com esta pessoa, que a uma dada altura me diz, eu estava a falar um bocadinho da dificuldade entre conseguir financiamento para ter pessoas e pessoas para conseguir financiamento, portanto, aquele ciclo clássico. E a uma altura na conversa, evidentemente que sem nenhum objetivo negativo, mas a pessoa a uma altura diz, mas esse é o teu trabalho como promotor da empresa, conseguir convencer pessoas a trabalhar para ti de graça para desenvolver aquilo que vocês estão a fazer, etc. E eu percebo, digamos, a intuição por trás disto, mas para mim isto foi um momento muito importante de consciencialização daquilo que eu estou a fazer. E, portanto, claramente não é esse o caminho que eu quero fazer. Portanto, não é essa a empresa que eu quero ter e, portanto, não foi essa a opção que nós tentamos ter em nenhum momento. E por isso, evidente que aquilo que o João Marujo põe aí são muitos desafios. O que eu tento dizer é que, mesmo numa empresa de criptomoedas, numa empresa que nós fazemos outras coisas, mas dando o exemplo da criptomoeda, mesmo todas estas questões, aquilo que nós procuramos fazer é, dentro das nossas possibilidades, aquilo que é a minha decisão, procurar que aquilo que eu decido, aquilo que eu faça, tenha em conta o meu relacionamento com o outro e não aquilo que pode ser unicamente o meu benefício pessoal. É evidente que cometemos sempre erros e melhoramos, mas é este o caminho que tentamos fazer. Muitas vezes isto implica dificuldades, é evidente, mas da minha experiência têm sido sempre ultrapassadas e têm sido sempre ultrapassadas para melhor, portanto, e para criar cada vez melhor a empresa. Não sei se respondi às perguntas, mas assim também sucintamente para não perder muito tempo. Muito bem. Sim, senhora. Tínhamos aqui mais algumas perguntas que, pelo avançar da hora, já não vamos conseguir, pelo menos hoje, responder a todas, mas prometemos resposta. Nós anotamos as perguntas todas
e a seu tempo devolveremos as respostas. De certeza que havia aqui muitos temas, mas aquilo que vos posso garantir, também como a Rita disse, é que ao longo das próximas sessões vamos poder ir um bocadinho mais fundo em algum destes temas e na aplicação prática que muitos dos valores da economia de Francisco estão a ter na vida de muitos jovens e de muitas empresas. O objetivo hoje era mesmo dar esta base, ou seja, partilhar o que é este sonho, especialmente da parte do professor Luigi Bruni, o que é que o Papa sonhou, o que é que era o objetivo desta economia, depois ter o Francisco e a Daniela como jovens que fazem parte desta economia e a partilhar também quais é que são as suas aspirações para fazerem parte deste movimento. E daqui para a frente vamos então entrar um bocadinho mais em detalhe em alguns dos temas, mas pronto, hoje de facto já vamos avançados e portanto penso que posto isto podemos terminar, agradecer a todos, agradecer muito ao Francisco, à Daniela, à Rita e ao Filipe também por terem protagonizado este caricato momento de dificuldades técnicas, mas que foi espetacular. Muito também agradecer ao Frei José e ao Frei Jacó por terem vindo trazer o trabalho maravilhoso do Povarello. E pronto, desejar a todos um bom descanso, voltamos a encontrar para a semana e relembramos que ainda quiser fazer o donativo dos 15 euros, ainda o pode fazer. Portanto, muito obrigada a todos, um ótimo descanso e vemos para a semana.